Vamos lá para os Estados Unidos? José Boto, dirigente do Flamengo, está falando por lá. Se vê o que é que vai acontecer, o sorteio não, o que o encaixe nos vai dar, por estar a fazer esse planeamento agora, não. Agora, vamos desfrutar os jogos todos, vamos competir nos jogos todos, porque é realmente uma experiência única para toda a gente que está aqui. Boto, Pedro Ivo aqui da ESPN, um pouco mais à frente. Você falou na resposta anterior à pergunta da Monique que os melhores certezas são os europeus, independentemente de classificação, do jogo único de uma oitava de final, de uma eventual quarta de final. Onde você enxerga o grupo do Flamengo, o elenco do Flamengo, em que prateleira, num top 5, num top 10, independentemente do que vai acontecer no campo, que o jogo, como você falou, é algo único, onde você enxerga o Flamengo, se tivesse que separar assim, ou ranquear talvez, entre os times que estão aqui no Mundial? Mas falas a nível global? Sim. A nível global. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Com certeza. Em termos de habituação a ritmos de jogos muito altos, não está. Boto, boa tarde. Boto, queria que você explicasse o organograma do Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes. Quem é que está responsável pelo futebol? Se é só você, se tem um vice-presidente, se tem algum outro diretor? O Zico, ele vem realmente como chefe da delegação, a gente não viu ele por aqui ainda. Queria que você explicasse como é que está isso aí, a estrutura profissional do Flamengo para o Super Mundial. Vocês têm que separar o Flamengo futebol e o Flamengo institucional, não é? Se falas do Flamengo futebol que está aqui, no topo de hierarquia estou eu. Tudo o que está aqui são profissionais. Não há aqui nenhum vice-presidente, não há aqui ninguém amador, são todos profissionais. Depois há uma parte institucional que até tem a ver com as casas do Flamengo, que é um trabalho muito bom e muito meritório para unir a nação flamenguista, e isso é outra coisa que nada tem a ver com o futebol. Naquilo que é o futebol, tudo o que está aqui hoje são todos profissionais. Neste hotel só estão hospedados profissionais do futebol. De todas as áreas, não é? De todas. Não sei se respondi à tua pergunta. Boa tarde, Boto. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Ainda nesse tema, queria que você falasse um pouco sobre a importância desse lado profissional da delegação rubro-negra naquela que é a maior competição que o Flamengo vai ter pela frente, a primeira competição, e um pouco dessa logística, né? A gente viu o Flamengo chegar no aeroporto hoje, um voo que saiu no horário bom também do Rio de Janeiro. Como está essa logística rubro-negra que você tem conversado com o Felipe Luiz para potencializar tudo aquilo que o Flamengo vai ter nesse Super Mundial? Obrigado. Não, a logística que utilizamos aqui neste Super Mundial é a logística de um clube de top. Um clube de top, desde o avião que viajámos hoje, em que todos os lugares eram lugares de executivo, em que os jogadores puderam descansar e chegarem aqui prontos para daqui a pouco terem um treino. Os hotéis são escolhidos pela FIFA e isso, mas tem todas as condições para que um clube de top tem necessidade, ou seja, não, o Real Madrid, o Bayern Munique não vão ter coisas melhores do que aquilo que nós temos. A esse nível não será pela logística que o Flamengo não terá um bom rendimento. Boto, aqui Guilherme da Casa TV. Logo na primeira resposta, você citou essa diferença de prateleiras entre as equipes europeias e as equipes sul-americanas. Eu queria que se você pudesse explicar um pouco mais as razões pelas quais o senhor acredita que há essa diferença. Se é uma coisa meramente financeira, se é estrutural, se é um pouco de cada. Eu queria entender um pouco mais esse lado.
Eu acho que não é só uma intuição minha ou um achismo meu. Acho que em 90% das pessoas envolvidas no futebol vão ter a mesma opinião que eu. É óbvio que têm condições financeiras muito superiores aos outros clubes. Lembrar-vos, por exemplo, que o Benfica, que pode ser um nosso adversário, e que é de uma liga periférica na Europa, não é da primeira divisão da Europa, tem 3 avançados centro, cada um custou mais de 20 milhões de euros. Ou seja, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, todos acima dos 20 milhões de euros, de uma liga periférica. Portanto, só aí vocês estão a ver o potencial ou o poder económico dos clubes europeus. Quando você tem mais poder económico, pode ter melhores jogadores. Tem os melhores treinadores, tem as melhores práticas neste momento. E por isso tem as melhores ligas, as ligas mais competitivas, onde se joga a ritmos elevadíssimos, porque os jogadores são muito bons e em idades ainda muito novas que lhes permitem ter desempenhos muito grandes durante muito tempo, ou seja, sem terem que descansar. Tudo isso faz que os times europeus... O Mercado Livre tem frete grátis a partir de R$19. Pode voltar para cá. Aí, gente, a gente estava vendo aí José Botto, diretor do Flamengo, lá pouco depois da chegada do Flamengo a Atlantic City, lá nos Estados Unidos, onde vai ser a base do time para a disputa do Mundial de Clubes. Queria resgatar aqui algumas das falas dele, especialmente essa, né, que a gente trouxe aí na declaração, que ele fala sobre a comparação dos times brasileiros com os times europeus, mas também o que ele disse sobre o Gerson. Isso aí a gente não temos essa declaração dele, mas ele falou para os veículos que estavam lá presentes. Foi mais um pronunciamento, ele dizendo que o Gerson é um profissional do Flamengo, que está aqui como todos os outros, foi o que ele disse, que estão para o técnico utilizar. E falou ainda que não ia responder perguntas sobre o assunto. E aí eu já jogo para vocês, meus amigos, é a melhor postura o Flamengo optar por não falar sobre o assunto? Ou seria mais interessante ser transparente nesse momento para deixar o torcedor a par de tudo que está acontecendo? E já trazendo já outra declaração que aí sim a gente ouviu, ele falando, né? Não é que o elenco do Flamengo esteja aquém em relação aos elencos europeus que estão na disputa do Mundial, mas que há uma diferença pelo nível de competitividade que essas equipes têm ao longo da temporada, nas competições que disputam. E ele estava se lembrando de uma declaração do Felipe Luiz, né? Que pouco antes da ida aí para o Mundial, falou, olha, é outro esporte. Perdão. Ele falou, né? Vocês viram a Liga dos Campeões? A final da Liga dos Campeões? É outro esporte. Livoca, quero te ouvir sobre esses 2 pontos aí. Primeiro sobre o Gerson, eu não sei se essa é a melhor abordagem, né? É que tem que ver se chegou o documento falando, vamos pagar, né? Mas responde as perguntas, né, da imprensa, porque, querendo ou não, esse é o assunto mais quente. Aí, a partir do momento em que você pega e fala assim, não vou responder perguntas sobre, você levanta mais debate, mais teoria da conspiração, e mais hate, e mais hate em cima do jogador, né? Tem mais essa ainda. De repente é uma estratégia do Flamengo, né? Pois é. Aí, ó, não vamos falar, deixa o pau cantar, né? É isso. Eu acho muito prejudicial. O cara vai entrar em campo, ele tá ali, ele é um dos 31 jogadores, né? E é dos 32 jogadores e não vai responder uma pergunta sobre. Eu acho que isso é uma falta de transparência aí do Flamengo. Mas o outro ponto, né? Vamos do Gerson primeiro, melhor a gente dividir. Só para eu trazer aqui uma outra parte da declaração dele, que os colegas que estão lá estão divulgando. O Botto disse, não existe nenhuma negociação com o Flamengo, e se algum clube quer, sabe o que fazer. E ele disse ainda, né, que não responderia perguntas sobre isso, apenas sobre o Mundial de Clubes. Mas deu pelo menos uma informação de que o Flamengo ainda não recebeu nada. Então essa foi a declaração do Botto lá para os colegas presentes. Muda de figura. É o que a gente vem falando aqui. Mas disse que não ia responder, acho que disse que não vai responder perguntas, então mantém a mesma postura, só esclareceu nesse ponto. O que a gente vem falando aqui, tipo, não tem uma sinalização, um documento timbrado do Zenit dizendo, olha, vamos pagar a multa dia tal, o Pix vai estar aí na conta, já libera o jogador, ou não, só depois do Mundial você libera o jogador. O que tem é uma preparação, vamos preparando um pagamento de multa,
um sim do jogador para esse pagamento, e um Flamengo ali, na dele, não acuado, mas ali só esperando e usando dessa expressão aí que a gente colocou agora, né? O que o Boto falou, né? Não tem nenhuma... O Gerson é um jogador do Flamengo, não tem nada. Quer o jogador, faz o Pix. Então, é isso. Quer o jogador, faz o Pix. Enquanto isso... não falar é melhor para o Flamengo. Clube quer, sabe o que fazer. Não, se não falar, é melhor para quem? Para o Flamengo. O Flamengo não se expõe, como instituição não vai emitir opinião e deixa o torcedor com a paixão e não tanto com a razão tirar as suas conclusões. E é o que a gente está vendo, nota de 3, protesto e tal. E aí é uma postura de não proteger o jogador. Não estou nem dizendo, né, que o Flamengo está pedindo para o torcedor atacar o Gerson, não é isso. O Flamengo está sendo profissional. Mas, de alguma forma, o Gerson fica exposto nessa situação, né? Fica exposto a esse tipo de situação por não ter uma proteção aí do Flamengo, mais ou menos isso, Lívia? É o que eu sinto, porque o jogador ele não vai sair e dar a cara dele para falar. Não é o momento de fazer isso, ele não vai dar nenhuma exclusiva falando sobre isso, ele não vai colocar o lado dele da história. Então é o momento de blindar, né? E blindar também o elenco, né? Nesse momento. E pensando na competição, né? Uma competição importantíssima. Então eu acho que, beleza, é uma postura que também não é condenável, mas pelo aspecto esportivo, eu acho que o Boto tinha que ir ali e responder as perguntas da imprensa a respeito dessa situação. E assim, me passou pela cabeça aqui o episódio do Carille no Corinthians. Lembra quando ele era técnico do Santos? E ele na coletiva falava, não, é com os meus representantes, não vou falar sobre isso. E depois ele falou, inclusive eu entrevistei o Carille, ele falou que se arrepende de ter tido essa postura, de não ter falado nada. Eu fico imaginando o Gerson no primeiro jogo arrebentando, fazendo 2 gols e sendo o man of the match. Aí vai ser entrevistado, vai ter que passar pela zona mista, porque tem todo um protocolo, FIFA ali e tal, e aí ele não vai responder, ou vai se esquivar de responder perguntas sobre o Zenit. Então, para o jogador, às vezes é mais fácil esclarecer logo a situação, que seja num texto no Instagram, que seja via assessoria, e botar uma pedra nesse assunto, do que ficar alimentando muito mais especulação, ainda mais quando se vai jogar um Mundial. Porque, assim, é aquela velha história. O problema não é quem noticia, não é aqui no UOL, Bruno Braz, o Igor, eu, Felipe, ali no mercado, o Bruno Andrade, a Lívia e tal, que a gente apura a notícia. E quando a gente apura a notícia, alguém confirma a informação. E a questão toda é, do lado do Gerson, confirmar que ele aceitou a proposta. Então, de que maneira ele aceitou a proposta? Que proposta é essa? Chegou a proposta? Não chegou a proposta? O Flamengo, o Pix não caiu no Flamengo. Antes de entrar aqui no programa, eu mandei uma mensagem. Não chegou. Não tem Pix nenhum, não caiu dinheiro nenhum. O Gerson vai jogar o Mundial. Foi a resposta que eu tive. Até o Mauro também no vídeo que gravou pra gente falou a mesma coisa. E ele vem falando isso já desde segunda-feira. Vem dando essa informação. O PVC também aqui sentado aqui falou isso. Então é uma situação que fica muito mais gerando especulação do que propriamente você encerra ou você dá um norte no assunto e foca no Mundial, que é o mais importante hoje do Flamengo. E talvez jogar real seja bom para abafar, né? Todo o burburinho, você traz um pouco o pé no chão, né? A realidade, é isso aqui que tem, é isso aqui que não tem. E até parece uma coisa meio... né? Se o Zenit só foi buscar a informação no Gerson, no staff do Gerson, além de tudo, é uma falta de profissionalismo do clube que está fazendo esse movimento todo. Se não falar diretamente com o clube. Você chega e apresenta uma proposta, coloca na mesa do outro clube, né? Para ser uma coisa transparente também. Mas o Zenit sempre foi um clube meio complicado, né? Eu me lembro da negociação do Yuri Alberto com o Corinthians. Nossa. A gente nunca sabia o que era, se era 60%, 40%. Até hoje a gente não sabe. Isso nunca foi esclarecido. Quantos por cento fatiaram os jogadores? Os jogadores viraram uma pizza de 1000 pedaços. Quanto foi, quem foi, Aí daqui a pouco foi para lá Duqueiroz, Robert Renan e o Mantuan. Mas é na negociação? Não é. É para o Roberto? Não é. Quantos por cento? Então, assim, naturalmente você tem ali alguns clubes russos, e entre eles o Zenit, que são clubes que não têm essa transparência também.
E nesse caso, o Corinthians também teve a responsabilidade dele, porque também poderia ter jogado mais limpo, né, Lívia? Poderia ter aberto essa situação, né, de uma forma mais clara. Então, jogar real pode ser importante até para diminuir os rumores, né, para abafar essa questão toda. Enfim. E essa declaração do Boto sobre o elenco do Flamengo não está abaixo, talvez o nível de competitividade. E, ao mesmo tempo, o Felipe Luiz dizendo antes, né, ó, é outro esporte, vocês viram, é final da Liga dos Campeões, é outra história. Você tá do lado de quem nessa história aí, Lívia? Dá pra brigar ou realmente é outro esporte? Então, eu acho que as duas coisas. Eu acho que nem 8 nem 80, sabe? Mas também não vamos tapar o sol com a peneira, né, gente? Poxa, a gente tá falando aí de... Não, olha lá, olha o grupo, né? O grupo é bom. Não, que isso, grupo difícil, poxa, não é fácil, não. Mas assim, Olha que é um dos grupos mais acessíveis, mas eu né, acho não? que vai avançar, eu acho que avança. O Flamengo passa. Eu acho que avança. E o problema é depois, né? O problema é mata-mata, gente. A gente tá falando aqui, né, de fase de grupos e tudo mais. Só que quando chega a hora do vamos ver, faz diferença, faz muita diferença ao nível técnico. O tanto de jogos também nesse calendário, né, brasileiro, são jogadores mais desgastados, são jogadores mais cansados, com menos tempo de preparação. Eu confesso que não consigo imaginar, não consigo ver times brasileiros chegando numa fase final aí. Fase final se diz passando para as oitavas? Não. Passando Nem para as oitavas? Acho que das oitavas dá para passar. Tá jogando um balde de água fria em todo mundo, uma água Eu acho que dá para passar, mas assim, não é a expectativa mais alta, entendeu? Eu acho que... Boa. Cai. Vamos ver.